aí, galerinha do Sotaque Cruzado. A gente está sempre mais animado quando a nossa convidada é uma mulher brasileira, latina e também imigrante. Bem-vinda, Cristiane Brasil. Muito Obrigada. obrigada. Flávia, é um prazer estar aqui com você, com toda essa audiência bacana e falando de um tema que eu acho assim que é o próximo tema que vai ser mais falado no mundo. Se não é já o primeiro, vai ser, que é essa questão de migração, essa questão de mudança de população dentro do próprio território do país, fora do país, para outro continente. Isso aí tem que ter realmente um olhar de pessoas que são sensíveis como você, né, Flávia, para entender e estar à frente já dessa tendência aí, né? Obrigada por participar, obrigada por esse reconhecimento tão lindo que eu sei das conversas que a gente vem trocando, obrigada pela sua disponibilidade completa. Eu e a Cristiane, a gente vem trocando muitas figurinhas sobre essa questão e hoje para quem não conhece você, vamos começar assim. Quem é Cristiane Brasil? O que faz, do que vive? Quem é Cristiane Brasil? Eu sou uma política brasileira, advogada de formação, com mestrado em processo penal e dediquei realmente a minha vida e a minha carreira à construção de políticas públicas, especialmente para envelhecimento, que foi foco muito importante nessa minha participação política, que já conta com mais de 20 anos de vida, e que também luta para que nós possamos manter o nosso país verdadeiramente democrático, inclusivo e protetor dos direitos dos mais vulneráveis. Então, essa questão da política nacional de cuidado, política de longevidade saudável, qualidade de vida, sempre foram preocupações que eu tive enquanto uma pessoa política. Hoje, dado, claro, o movimento que nós estamos vivendo no Brasil, é, eu tive que me ausentar. Hoje não, né? Vamos dizer que no passado recente, de dezembro de 2024, quando estava muito feia a coisa aqui no Brasil com relação à perseguição de opositores ao sistema que hoje, infelizmente, domina as instituições brasileiras, eu tive que ir embora daqui. Peguei uma mala, botei os documentos dele dentro da minha mala, botei algumas peças de roupa e na véspera do meu aniversário, 20 de dezembro, eu estava dentro do avião, virando meia-noite, cruzando o oceano para estar nos Estados Unidos, não como uma turista, mas como uma pessoa que não se sente mais livre e nem protegida dentro do próprio país. Então, eu fiquei 1 ano e meio lá fora, aonde eu lidei com essa questão imigratória até como profissão, que eu falei com a Flávia, que isso que era muito interessante a gente falar sobre isso, porque eu estudei lá para me tornar uma preparadora de processos imigratórios e fui convidada, enquanto estava lá fora, inelegível, sem partido, abandonada pelo meu grupo político, para voltar ao país e lutar mais uma vez pela nossa democracia. Aí eu voltei. E aí estou no Brasil novamente, com uma perspectiva muito boa de me engajar nessa próxima eleição, mas especialmente para lutar para que o Brasil não se torne nem um país europeu como está a Europa hoje, por exemplo, a Espanha ou a Inglaterra ou Paris, França, em se tornar país comunista da América Latina. Então, essa é a minha luta, essa é a minha história e por isso que eu acho que a gente tem tanta sinergia para falar sobre imigração, esses temas que são tão caros e tão importantes hoje. Cristiane, já que você já trouxe todas essas pautas suas de vivência, que eu acho que hoje é muito importante quando nós falarmos sobre imigração, que nem sempre ela vem no interesse de uma mudança da vida financeira, né? Porque isso tem sido muito mal explorado nas redes sociais e principalmente pelos nossos jovens. Os jovens que eu digo seria até mesmo os adolescentes, que por muitas das vezes querem ir porque o tio, a tia já está no exterior. E a sua questão, ela vem com uma dor, né? Que a sua família já vem da política também, não é isso?
E você vem com essa dor. E como foi todo esse trâmite tratado pelos Estados Unidos? Porque os Estados Unidos hoje também é uma grande headline, né? Estamos falando dos Estados Unidos e você ter ido nessa situação tão vulnerável. Primeiro de tudo, eu como mulher me simpatizo, sinto muito, independente do punho da questão, eu sinto muito por você ter tido que fazer isso, porque já é uma vulnerabilidade muito grande quando uma mulher pega o seu passaporte e ela viaja. E isso tem faltado esse tino na sociedade, das pessoas entenderem que não é apenas uma oportunidade que pode estar ali. Há vários riscos para uma mulher quando ela transita, né, oceanos, quando ela faz essa mobilidade humana. Então, se você puder falar um pouquinho para a gente sobre isso. Com certeza, com certeza. Mesmo os Estados Unidos sendo um país que talvez seja o principal bastião dos direitos individuais, das garantias individuais, da defesa do cidadão, do indivíduo, da mulher, da família. Peraí que eu esqueci um negócio importante, meu café. Sem café não vivo, né? A saída de uma mulher. Olha, eu já vi coisas do Arco da Velha. Essas histórias, por exemplo, de colocar droga na mala de mulheres que estão viajando, você viu que não bota quase no de homem, mas na mulher bota. E as mulheres são presas no exterior ou dentro do próprio país antes de saírem, porque alguém já deu que a mala tinha coisa. Começa por aí. A tua mala é vulnerável. Aqui no Brasil, até as malas são vulneráveis. Mesmo que você não seja traficante, mesmo que você nunca tenha se envolvido, eles trocam malas e colocam drogas dentro da sua mala no trajeto daqui para lá, com conluio de funcionários dessas empresas aéreas ou dessas empresas de administração dos aeroportos, tá? E você vai presa no exterior, em países que não toleram o tráfico internacional de drogas, e sabe-se lá o que acontece com você dentro do sistema prisional deles lá fora, né? Então, os Estados Unidos, pelo menos, é um lugar bom para isso acontecer, porque pelo menos você sabe que ali você vai ter pelo menos dignidade. Mas vamos lá. O que aconteceu comigo? Não aconteceu com outra pessoa, não. Foi comigo. É, eu, nos primeiros 3 meses, passei vivendo na casa do pai do meu filho, com a esposa dele. E eu sou muito grata a ele por ter me recebido na casa deles e tal, porque foi muito difícil mesmo para mim, entendeu? Esse período. E depois eu recebi um. Recebi não, né? Eu corri atrás. Comecei fazendo faxina, uma ajudante de faxina, né? Porque você não pode nem trabalhar, então você ajuda na faxina pra ganhar uns trocados pra poder comer. Logo eu que sempre fiz faxina na vida, sempre fui uma faxineira incrível! Incrível! Só que não. Mas Desafio. aprendi, agora eu sei. Agora eu sei não só fazer como mandar também. E aí cheguei lá, consegui uma vaga de secretária executiva de um dono de uma empresa de montar móvel. E depois desses 3 meses, eu consegui um emprego como secretária executiva de um dono de uma fábrica de montagem de móvel. Esse cara e a esposa dele, eu contei minha história toda, porque eu estava já muito agoniada de não ter uma dignidade e tal. Ele me fez sair da casa do pai do meu filho para morar em Claremont, que é outro município, alugar um apartamento. E a esposa dele, que morava na área onde ficava a sede da empresa, que é onde eu trabalhava de secretária dele. A esposa dele, maravilhosa, uma pessoa do bem demais. Ela montou a minha casa, ela me deu lençóis que eram deles, toalhas que Eles eram são dele, comprou toalha americanos. nova para mim. Americanos. Americanas. E assim, depois de um tempo eu entendi que o interesse dele não era que a Cristiane tivesse ali trabalhando com ele. Era ter uma oportunidade de fazer sexo com mulheres que na época lá eu estava ainda nesse processo da legalização da minha vida lá, e ele então estava disposto mesmo a pegar imigrantes vulneráveis, e ele sabia que eu estava vulnerável, para tentar fazer um assédio sexual. Aí quando eu vi aquilo, eu falei, what? Não, filhão, não faça isso. Não há a menor condição. Então,
perdi a casa de um dia para o outro, perdi o emprego de um dia para o outro, não tinha para onde ir. Aí fiquei um mês morando na casa das amigas que eu já tinha feito lá. Dentre elas, a Dani, que foi a pessoa que montou o meu processo EB1A para a obtenção do Green Card. E a Dani, Esse ela tem B1A, ele é o quê? Ele seria o quê? o EB1A, Qual que é o estatuto? são vistos de trabalho, employment Ah, tá. based, né? Vistos baseados na sua experiência de trabalho. O EB1A e o A é a primeira categoria do EB1, é justamente para quem tem altas habilidades. E eu tenho altas habilidades, tenho muita coisa produzida politicamente ao longo da minha carreira, inclusive internacionalmente. Então, eu tenho um destaque muito grande Que bom. nessa parte política e foi o caminho que eu escolhi, porque eu não tinha a premência de ter uma extradição pedida pelo governo brasileiro, porque eu não tinha nenhuma condenação aqui no Brasil ainda. Então eu podia não pedir asilo e pedir o EB1A, porque eu imaginava que o Green Card ia sair mais rápido, né, para mim, lá nos Estados Unidos. Então foi esse o processo que a gente fez. E aí eu acabei ficando morando um mês na casa da Dani, né, ela que é uma pessoa maravilhosa, que me ajudou muito. É uma mãe atípica de 2 crianças de nível de suporte 3 de autismo. Nossa. Tá? E que montou uma homeschooling para eles lá, que é sensacional e que ensina as crianças autistas 3 idiomas, ensina uma série de atividades focadas no interesse no maior e nas capacidades de cada criança, porque cada autista é de um jeito, tem as suas peculiaridades. Então foi muito legal isso. E aí depois eu aí conheci uma pessoa, aí comecei a morar com ela, com ele, né? Lá um americano mesmo, e aí sim eu tive qualidade de vida e fui bem tratada até poder voltar para o Brasil. Mas falando por mim, essa experiência da insegurança de uma mulher solteira, sozinha nos Estados Unidos, pesou pra caramba. Eu fui sem meus filhos, fui sem minha família, não era uma escolha minha estar morando nos Estados Unidos naquele momento, foi uma necessidade. E foi muito pesado, assim, no início, confesso, viu, Flávio? Eu acredito. E como é que foi o que fez você hoje retornar ao Brasil? Primeiro, eu tive que voltar porque o meu pai estava numa situação de saúde muito delicada, tinha passado por uma cirurgia muito difícil, então ele pediu pra gente voltar. Aí eu fui na imigração, eu falei, ó, vou precisar ver meu pai. Em segundo lugar, o Partido Democracia Cristã conseguiu reverter a minha inelegibilidade e falou: bom, vem pro Brasil, vê seu pai. E aí a gente conversa sobre campanha para você. A gente quer te colocar no lugar que você nunca deveria ter saído, que é na política. Você é uma excelente parlamentar, tem um currículo incrível, já pagou o preço pela sua formação, pagou um preço alto por isso. E acho que, tipo assim, foi uma injustiça que fizeram com você. Você é importante pro Brasil, volte. Eu falei, poxa, que bom que algum reconhecimento ainda me sobrou, né? Aí eu fui, então, voltei para o Brasil e nessa perspectiva de voltar para o Brasil, eu troquei o meu processo, que era ajuste de status, que eu estava lá fora, para o pro processo consular, para poder lutar pelo Brasil, defender o Brasil do que estão tentando fazer por aqui contra a grande maioria do povo brasileiro, inclusive as pessoas que não sabem votar direito e que ainda trazem para a política quadros tão desqualificados e corruptos que dominam a nossa política brasileira. Cristiane, ouvindo tudo isso, só me resta uma pergunta. Cristiane, com o que você falou agora, contando esses relatos sobre a sua vivência, sobre a sua vida, né? Antes de tudo, eu quero muito te agradecer por essa coragem, por essa dignidade de estar conversando com a Sotaque Cruzado.
nosso Instituto Britânico, que está vindo para o Brasil, me resta uma pergunta. Você disse que você saiu do Brasil por você se sentir insegura em todas as questões. Gostaria que você também falasse, para quem não conhece, quem são seus familiares que também fazem parte da política, se você se sentir à vontade de falar sobre, Claro, né? claro. Colocar os nomes aqui para a gente, falar mesmo quais são os nomes do seu pai, por exemplo, e também dizer o que te faz hoje se sentir segura de não apenas voltar, mas voltar querendo novamente atuar na política. Flávia, vamos lá. Papai Roberto Jefferson. Papai foi aquele grande brasileiro que, pela primeira vez, denunciou o verdadeiro mau caratismo dos dirigentes do PT. Denunciou isso já no Mensalão, quando eles compraram o Congresso a troco de dinheiro, malas de dinheiro, rodando pelos corredores de Brasília para comprar voto de parlamentar, como se a Câmara dos Deputados fosse uma Câmara de vereadorzinhos do interior, cujo prefeito compra o silêncio com dinheiro. E essa propina, meu pai cravou de Mensalão, e não deixou entrar no PTB. Esse é Roberto Jefferson. Porém, mesmo assim, mesmo ele tendo denunciado, ele foi preso. Mas aí a jogada política, jogada jurídica também, que a gente está vendo que, infelizmente, essas indicações de ministros para o Supremo, de pessoas que são leais ao partido A, ou B ou C, só são ruins para o Brasil, e isso tem que mudar. Se não mudar agora, tem que mudar daqui a pouco, né? Meu pai foi preso por crime de opinião recentemente. Em 2019, ele começou a alertar o Bolsonaro de que ele não poderia nem deveria fazer nenhuma espécie de acordo com então os ministros do Supremo, tampouco pensar na possibilidade de deixar que eles crescessem. Infelizmente, houve uma obstrução da nomeação do Ramagem, um policial federal que o Bolsonaro queria botar. Não sei se era para ministro da Justiça ou se era como diretor da Polícia Federal, não me lembro na época. Mas aí o Supremo barrou. Isso já deixando assim iniciado o reconhecimento que a gente tem que fazer de que, infelizmente, esse judiciário brasileiro anda nesse afã de garantias individuais de presos, se colocando muitas vezes mais ao lado dos faccionados do que do lado das pessoas de bem trabalhadoras brasileiras. Isso também é uma grande preocupação, né, que estava acontecendo desde aquela época. E aí meu pai começou a denunciar, né, esse envolvimento das famílias dos ministros com a justiça, com os processos que são julgados pelo próprio Supremo, e isso deixou determinados ministros da banda podre do Supremo absolutamente irritados. Então, eles inventaram um inquérito do fim do mundo, onde conseguiam colocar todas as pessoas que faziam críticas a eles, dizendo que estavam fazendo críticas ao país, à instituição, que era crime de lesa pátria, falar mal de ministros, da posição deles, do que eles estão fazendo, das ilegalidades, sendo que eles é que saíram do anonimato deles de apenas magistrados para conformar a Constituição para agentes políticos que estão fazendo, segundo eles, a defesa da democracia deles. Então, por isso, meu pai foi preso. Permanece preso calado. Calado. Não pode ser falado, não posso usar vídeos dele, não posso tocar no nome dele. E por isso, eu resolvi mostrar, pelo caminho do voto, que a filha dele não vai fugir à luta. Eu voltei pelo Brasil, pelos brasileiros. Dizer para você, Flávia, que eu me sinto segura no Brasil hoje, não me sinto. Mas pelo menos hoje eu tenho um grupo político que está me dando respaldo para eu vir candidata e conquistar esse mandato para lutar pelo povo brasileiro. E é o que eu vou fazer.
É E as isso. propostas que você pensa em trazer agora, além de acolher tudo isso que você falou agora, tem alguma outra proposta que você gostaria de ter essa oportunidade de estar falando aqui com a gente, né? Até mesmo para as pessoas que moram fora poder ouvir. A Flávia não está no Brasil buscando entrar na política literalmente. A Flávia está no Brasil hoje conversando com pessoas que trabalham a serviço, né, do povo, como Cristiane Brasil, tiveram outras pessoas também aqui no podcast já, que também são de cunho político. Porém, o meu maior interesse é que haja uma conscientização, sabe, Cristiane, sobre as nossas necessidades como imigrantes, como um todo, principalmente na causa da mulher, mas como um todo. Porque hoje a gente tem muito problema lá fora e a gente sabe que os consulados, eles não estão com estruturação legislacional suficiente para nos amparar lá fora. Você sofreu Sim, isso um pouco, você sim. sabe que a gente não tem acolhimento do nosso país quando a gente está lá fora na magnitude dos problemas que enfrentamos lá fora. Porque quando lidamos com outras culturas, com outras etnias, são problemas que a gente vai enfrentar por talvez atrito cultural, Desconhecimento, né? falta Nem de sempre contato com agradecer. pessoas. Isso. Sim. Então, hoje eu gostaria muito de saber se você pensa hoje em trazer, né, como eu já conversei com você, que eu tenho interesse de trabalhar numa possível secretaria da imigração, pelo fato de eu também ter esse conhecimento, né, eu fui criança lá para fora, meu pai foi transferido, vi muitas coisas que meu pai passou de xenofobia. Hoje, se temos essa palavra para usar, hoje temos esse termo, essa legislação, mas eu vi meu pai passar por isso assim que ele chegou, que foi a empresa que levou ele com o work permit. Meu pai é da área da aviação, já há muitos anos. Então, assim, eu vi muita coisa desde criança, sofri, meus irmãos sofreram dentro da escola, porque você entra no sistema, né, daquele É, país, você não tem como fugir, né, ainda mais indo criança. Então, assim, eu gostaria muito de saber de você como é que está esse movimento relacionado à imigração, ao migrante e tudo isso aí. essa minha experiência de vida, de ter sido uma imigrante nos Estados Unidos, de ter querido efetivamente viver a minha vida lá, morar lá e lá ficar para sempre, realmente foi muito transformadora até para a minha vida política. Ter estudado o sistema imigratório americano me fez abrir os olhos para realmente uma série de questões que precisam de uma nova legislação no Brasil e a imigração é a primeira e mais importante delas. Nós precisamos saber o que está acontecendo nas nossas fronteiras. Quem entra, quem sai. Porque existe uma ameaça mundial à cultura ocidental, a tudo que a gente é e que a gente vive enquanto sociedade judaico-cristã, com princípios, com valores, com liberdades individuais, com a proteção das mulheres e crianças e velhos. Porque existem outras culturas que não são exatamente o que elas são antagônicas à nossa. Elas não convivem bem com a nossa cultura. E eles nos tratam e falam sobre nós como se fôssemos malditos. Povo que pode ser escravizado. Mulheres que são objetos. Crianças que podem se casar e ser escravas dos maridos, cuja vida é do marido. A vida e a morte, quem controla é o marido. E esse tipo de cultura está se espalhando pelo mundo para dominar o mundo. Então a gente tem que ter no Brasil hoje uma proteção aos brasileiros, tá? E a gente tem que entender que, independente de termos sido colonizados por Portugal, coisa que eu tenho muito orgulho também, hoje nós somos os brasileiros, a gente tem que defender nossa terra. Então, a criação de uma secretaria nacional de imigração ou um próprio ministério como existe nos Estados Unidos, que trate exclusivamente, efetivamente, claro, com transversalidade em outras pastas, que cuide disso, é fundamental. A estrutura
diplomática brasileira, uma coisa que eu estava conversando, Flávia estava inclusive me ensinando algumas coisas a mais sobre isso. A estrutura diplomática brasileira ela tem uma função muito clara. Ela trata de tratados internacionais. Ela trata de relacionamentos com outros governos. Mas ela não trata da questão individual. Ela não trata do imigrante, do interesse do imigrante, do brasileiro lá fora, né? E de quem chega aqui para se tornar brasileiro. Então, assim, eu acho que a gente precisa efetivamente entender que existem problemas nesse sentido, e a Flávia, ela levanta uma bola que eu acho que é muito importante ser tratada nos próximos governos, que é a questão econômica, fiscal do, da imigração, que ela passa largo da legislação. As pessoas não entendem. Os direitos que eu tenho no Brasil vão ser transplantados quando eu for para os Estados Unidos. As coisas que eu fiz aqui, eu tenho que abandonar e morrer, vão ficar para o governo brasileiro? Ou vão. O que acontece comigo? Né? Tem muita gente que não sabe os seus direitos econômicos quando você está tratando de processo imigratório. E isso precisa virar uma política pública para que a gente possa informar, proteger, garantir, sem intervenção, pelo amor de Deus, que Estado gigante não serve para ninguém, só serve para roubalheira, para ter um incentivo muito grande para roubar. Mas toda essa parte, você vê que nos Estados Unidos existe um departamento de segurança da Homeland. Na Nos Inglaterra também Estados Unidos. tem algo similar, sim. Não me Hã? recordo agora do nome. Na Inglaterra também tem algo similar, tanto é que na Inglaterra, se você quiser adquirir, ter posse de uma residência, você não compra o chão, porque o chão é da monarquia. Porém, se você for imigrante, se torna ainda mais difícil, mais burocrático, para que você possa adquirir o chão. Então, você passa por um monte de coisa. Então, assim, eles protegem muito mais a terra deles. Nós colocamos uma bravura. Porque na hora que a pessoa entra, existe a lei do solo, né? Sim. Nós estamos falando que não é somente compra e venda. Na hora que o avião pousa, o Brasil ele já diz que tanto nós brasileiros como quem está vindo no país já está ilegal, porque ele coloca uma polícia federal. Ele não coloca um border. Por exemplo, na Inglaterra tem o UK Border, nos Estados Unidos tem US Border. Immigrant Officer. Então, assim, é diferente quando você traz para o tratado da imigração para a imigração. Hoje o Brasil, ele criminaliza todo mundo que está entrando no Brasil, até mesmo a gente. Por que a Polícia Federal? Por que a Polícia Federal é que Recebe o outorga, turista. entendeu? Então, assim, isso já diz que a gente já entrou no país. Então, quer dizer, ele é obrigado a autorizar a entrada do imigrante, ou ele já criminaliza o imigrante, porque ele já está constado. Então, assim, na verdade, os aeroportos onde tem hoje instalada a Polícia Federal para receber, ela tem que ser, esqueci o termo agora, mas ela não pode dizer que ela já é o Brasil. Ela tem que ser aquele borderline, né, in between, que autoriza você a realmente, por lei, a estar pisando no Brasil. E não um lugar aonde já criminaliza a sua chegada. Isso também é um tema, Cristiano, que nós estamos trazendo. Por quê? Porque hoje nós não defendemos partido nenhum, a gente não apoia ninguém, a gente está aqui recebendo as pessoas para poder ouvir Isso. vocês e poder dividir as nossas vivências e as nossas teses, né, que são coisas que já estão todas programadas pela gente. Tem o pedido, hoje nós estamos pedindo a quem possa levar o Dia do Imigrante, que é muito importante, porque imigrante a gente acredita que seja não somente as pessoas que vão de um país para o outro, mas até mesmo quando você muda de bairro, você mudou o econômico daquela região, você tirou de um bairro e está botando em outro, que você vai consumir em outro bairro. Então a gente traz muito forte essa questão econômica também nesse sentido. Porém, quando nós vemos que o Brasil hoje faz tratado com um país como a Índia, e que hoje você precisa apenas residir 1 ano no Brasil, sem ter obrigação nenhuma de investimento, sem ter nada, você simplesmente vem para o Brasil e pode retirar seu CPF, está muito fácil tudo isso. Então, assim, o que nós estamos atraindo? Hoje nós abrimos o nosso Facebook nas páginas de expats
E a gente consegue ver pessoas que programam e dizem sobre suas experiências, filhos no nosso país, e automaticamente adquirem nosso passaporte. O nosso passaporte hoje na América Latina, ele é um dos mais fortes que nós temos. É o Né? maior país da América Latina. Tem entrada por todo lugar, fronteira em todo lugar. Eu estou sabendo de denúncias de aviões que chegam com o conhecimento, homens que têm várias mulheres, ou seja, totalmente fora do nosso ordenamento jurídico, para vir ter filhos no Brasil, para já ter a cidadania garantida aqui. Caso dê um problema lá, já tem a cidadania aqui. E as pessoas que têm o filho aqui vão embora, ou ficam aqui numa situação que, na nossa legislação, não é permitido. Sem falar que, quando nós saímos um pouquinho dos casos criminais e a gente vai falar do popular, do trabalhador normal, né, da pessoa popular, o que nós devemos entender também? Que essas pessoas vão estar aqui durante um ano e depois é um salto praticamente para poder elas adquirirem uma nacionalidade na Europa. Por exemplo, tem países na Tailândia, por exemplo, que na Tailândia em si, se você vier para o Brasil, você já melhora a sua chance de você ter um passaporte na Inglaterra, porque você pedir um visto sendo tailandês na Inglaterra, o requerimento é altíssimo, sabe? É muito difícil uma pessoa da Tailândia conseguir um passaporte. Então, quando a gente começa a estudar a estruturação que está sendo feita, sem falar, Cristiane, que o Rio de Janeiro vai se tornar um caos nos próximos anos por ter aberto para a Índia. Eu quero muito frisar isso, principalmente com pessoas com a autonomia que você tem dentro da política. Eu preciso muito que vocês entendam, e a nossa população como um todo entenda também. Por quê? Porque o indiano que eu conheço lá na Inglaterra, ele vai pegar uma kitnet em Copacabana, isso é um exemplo, tá? Que eu estou dando, eu não estou dizendo que realmente isso vai acontecer, mas a probabilidade disso acontecer é quase de 100%. Que ele vai pegar um kitnet em Copacabana e vai colocar 20, 30 deles ali dentro. Porque eles não têm ego, eles trabalham a qualquer ordenado que derem para eles, eles vão estar fazendo. Se for para fazer uma obra num lugar que seja insalubre, eles vão estar lá porque eles têm meta. Eles são pessoas completamente determinadas. Então, qual que é o meu medo? Hoje nós já temos uma falta de estruturação nos aplicativos de transporte público, que seria o Uber, o 99, porque nem os motoristas têm segurança nenhuma, eles precisam pagar por um seguro que não é seguro praticamente, que é muito inferior ao que nós temos, por exemplo, na Inglaterra, onde já está incluso, né, naquele contrato que ele vai ser assegurado de certas coisas, até mesmo a questão da vida dele. E aqui no Brasil a Uber não faz isso. E a gente vê os casos que nós temos da Uber. Mulheres que sofrem violência sexual mesmo, não é um assédio apenas, elas sofrem realmente, né? Elas são estrupadas. Então, assim, hoje quando nós visamos que o indiano ele vai poder estar dirigindo a 2,50 por quilometragem ou a 1,99 por quilometragem de reais, a gente começa a entender que a população vai perder emprego. E isso vem acontecendo na Inglaterra. No último mês, foi constatado que mais de 200 mil pessoas que vivem na Inglaterra estão desempregadas. Está tendo um surto lá. Por quê? Porque a pressão imobiliária, tá, aumenta o preço dos aluguéis. Então, além de tudo, isso pressiona a inflação para cima. Total. Então, o custo de vida da população que vai receber esses imigrantes desordenadamente, massivamente, como pode ser o caso agora do que você está falando, o custo de vida já está alto, o desemprego já está absurdo. Então, nós vamos ter uma população que vai entrar para disputar com o carioca que já não está entendendo nada, sabe? O Rio de Janeiro, gente, se desfacelou. Estava falando sobre imigração, a insegurança pública é tamanha que agora os sítios de Guaratiba era um paraíso da cidade, com sítios, restaurantes, economia pujante. Vai olhar lá agora, as pessoas estão fugindo de casa, abandonando tudo porque não se sentem seguras pelo Estado. E aí vão botar o quê? Os indianos nos sítios do pessoal de Guaratiba? Né? Isso tudo faz parte
de uma política que não é só dentro do Brasil, que é uma política de ocupação e dominação mundial, que está sendo implementada nos países e que a maioria das pessoas só vê o problema local. Então é por isso a importância do trabalho da Flávia, que é uma profissional que já viveu na pele a questão tanto de sair quanto de voltar. A preocupação dela é legítima com justamente essa questão da passagem de pessoas por bairros, cidades, países, né? Porque isso abre os olhos para uma coisa que já está acontecendo a nível mundial e que nós só vamos sentir o resultado daqui a pouco. Vai se intensificar no Brasil. Vai. Sabe, existem pessoas interessadas em trazer para o Brasil não apenas o terrorismo que nós já temos da ostensividade de armas de grosso calibre entre a população, a insegurança das populações que vivem nas comunidades que são usadas como escudos humanos, essa história de meninas serem assassinadas por não quererem namorar bandidos, sabe? Dentre outras coisas, eles estão dando aula agora para populações de comunidades de como operar os drones para ver se já jogam explosivos nos alvos ou na sociedade para aterrorizar governos e moradores. Então, assim, é uma preocupação que vai muito além do apenas, estou me mudando para cá e quero ser cidadão. Não, filho, é quem está mudando? Qual é o seu interesse? O que você quer fazer aqui? A quem você obedece? Quem te dá ordem? Quais são seus valores, seus princípios? Sabe? Tudo bem, vai engrossar um pouco, vai dificultar um pouco mais, pode ser que burocratize um pouco mais. Ok, mas pelo menos vai, vai proteger o cidadão de bem que quer continuar dono da sua terra e dono do seu país. A Sim. gente está E vendo o que a falta disso está fazendo no mundo. Poxa, demais. E assim, o Brasil, ele bate tanto no peito de dizer que ele é um país avançado, de que ele busca tecnologia, de que ele busca, né? A gente viu o que já aconteceu aqui no Rio de Janeiro sobre a questão da inteligência. é, Então, assim, eu fico me perguntando também, o outro lado da moeda, ô Cristiane, é também sobre a questão de como a gente está tratando as nossas crianças no exterior, sabe? Porque hoje a gente não tem um projeto aonde possa dizer que eles possam aprender da nossa cultura através da culinária ou através até mesmo da linguística, sabe? Eles não têm mais acesso. Sem falar que hoje, se você for comprar uma carne seca na Inglaterra, é como se você estivesse comprando uma picanha. Porque está caríssimo. Você não tem mais como, na Inglaterra, você realmente, vários mercadinhos brasileiros estão fechando, porque eles não têm como segurar a tributação de tudo isso. Então, quando a gente começa a observar todos os polos que abrangem a nossa cultura e como essa cultura está sendo, de certa forma, dilacerada, Minha amiga, isso eu também não tinha explorada, pensado nesse ponto nossa assim que você está cultura está sendo levantando, não. explorada. Porque elas estão tentando exterminar nossa cultura. Porque a partir do momento que a mãe está lá no exterior, a criança ela não aprende português, ela está indo só para a escola inglês, porque lá é obrigatório. Senão a mãe vai Sim, presa, né? sim. Estados Unidos é similar. Eu sei porque eu também morei nos Estados Unidos. Então, Aham. assim, quando a gente começa a entender que a criança ela quer falar inglês e ela não quer mais falar o português nosso brasileiro, tá havendo uma extinção aí de cultura. Sim, sim, sim. E as próprias mães não têm nem elementos, como você estava falando, Não sejam tem, livros em não português tem. para crianças que elas possam comprar, exportar, importar para poder E esse é um programa que ensinar os tinha que ter filhos. dentro dos consulados, Cristiane. O consulado ele Exatas. tinha que oferecer um espaço de livraria, de biblioteca nossa. É. Os Aula consulados de tinham que ter uma português, biblioteca, aula de entendeu? português para brasileiros no exterior. E eu te garanto que, principalmente na comunidade de Londres, eu bato no peito, é uma comunidade supostamente unida. Sabe? A nossa comunidade em Londres, a gente já venceu muita coisa. A gente já pediu para tirar a cônsul que não estava dando atenção para a gente. A gente já venceu muita coisa como comunidade. Eu vi essa comunidade em Londres literalmente crescer. E hoje eu te digo,
está faltando a preservação cultural. Quando a gente fala que quase 5 bilhões entram no Brasil desapercebido, de pessoas que estão morando fora e trazendo para cá, sustentando seus familiares, auxiliando no Brasil ou construindo o seu sonho para poder regressar ao país com mais estabilidade econômica e de vivência social, a gente começa a entender que quem está cuidando desse patrimônio? Quem está cuidando dessa transição de compra, venda de imóveis, de patrimônio? Como que os bancos... Eu cheguei aqui, Cristiane, sem histórico nenhum, sem escola, sem nada. Eu não tive Eu acesso a também. nada. Até hoje eu não tenho acesso a nada. De Eu crédito, também, de amiga. nada. Então, assim, como é que pode os bancos não reconhecerem? E outra, como é que funcionam as leis das fintechs brasileiras? Hoje a gente vê que o Nubank ele faz o que ele quer. Imagina com uma pessoa imigrante. Se ele já está fazendo com os nativos residentes no nosso país, você imagina o que eles não estão fazendo com nós imigrantes que chegam aqui no país, de volta. A gente É, não tem oportunidade nenhuma de crediário. O Brasil é um dos crediários mais inflados, é, né? Hoje a mas gente pode ter isso aí crediário de é tudo. política econômica, né? Sim, mas Isso é condução da política econômica. Interessa a quem que isso seja desse jeito? Quem é que lucra com isso? Banco. Banco entende? tradicional. E assim, Nunca tiveram tanto lucro. e a gente não tem uma negociação que diga assim, para trazer a Libra, sabe? Não, hoje a gente tem que pagar para poder trazer a Libra. Às vezes as pessoas falam assim, às vezes as pessoas veem quando a gente chega do exterior como se a gente chegasse com uma mala cheia de dinheiro, né? Tem isso também, Acho que né? é o que as pessoas Tudo é esperam. mais caro pra gente e todo mundo acha desaforo se a gente contrata trabalharem pra gente. Eu passei por isso. Acha Ah, desaforo trabalhar, porque a gente veio do privilégio, a gente veio do exterior. Não sabem o que a gente passa lá fora, não tem vivência sustentável para entender que isso dá restício de muitos pequenos traumas, quando não grandes, dependendo da vivência e da oh, experiência vivida. Olha só, eu posso dizer algumas coisas de escola, você já disse algo da sua vida adulta. Então, assim, tem muito. nunca Todo passei por uma experiência dessa similar no Brasil. Uma pessoa achar que por eu ser imigrante, vulnerável, uma né? mulher vulnerável, migrante, eu estava vulnerável ao assédio sexual. Eu passei por isso com um americano, E sabe? às Isso vezes é as pessoas não grave. pensam nisso, né, elas pensam só que elas vão sair daquela pobreza que elas estão, não gosto de usar esse termo, mas né, elas vão sair da pobreza onde elas estão e elas só pensam no financeiro, elas não pensam na segurança do próprio corpo. Eu vi muita coisa em Portugal, como eu já detalhei com você, e você fica assustado, porque é um país que supostamente fala a mesma língua, dialetos diferentes, formas de falar, por isso que a gente criou o sotaque cruzado, e logo em seguida a gente fez um instituto na Inglaterra e registrou, porque Portugal nos levou a ver essa necessidade. Na Inglaterra existe muitos casos? Existe, por exemplo, para poder um brasileiro que já tem uma boa programação financeira, se ele não for casado com um nativo, ele vai ter muito mais dificuldade dele conseguir um empréstimo para o negócio dele, mesmo que ele tenha anos, mesmo que ele cumpra tudo aquilo ali, é muito difícil. Então, hoje eu acredito que ter apenas o Ministério do Turismo, né, o Ministério de Relações Internacionais ainda está muito pouco, a gente ainda está muito vulnerável, e a nossa cultura está extremamente exposta a ficar extinta. Porque, primeiro, nossas mulheres não estão mais pensando que é casar e ter filho. Isso já não existe mais. A mulher hoje, ela ampliou a mente dela e a vida para a mulher está dura. Porque muitas, para poder ter a segurança de morar sozinha, né? Porque lá fora a gente tem a questão também de dividir casa, né? Então, assim, você aluga o quarto. Imagina isso no Sim. Brasil. Isso no Brasil nunca funcionou. Porque a mulher não tem segurança, a mulher não tem tranquilidade. Às vezes ela passa na rua e já estão mexendo com ela, já estão falando coisas assim, gostosa, é fio-fio para cá, fio-fio para lá. Então, assim, você imagina como que a mulher hoje tem cabeça para hoje pensar em expandir a sociedade? Não tem como, a gente não está tendo como. Então, o que vai acontecer com a nossa cultura? Vai ficar extinta. Porque lá fora ela já está Uma sendo cultura massacrada e dividida. extinta interessa a quem? Quem que interessa fragilizar as famílias? A quem interessa destruir os lares, demasculinizar o homem?
acabar com a importância do homem perante a própria família, apoiar a feminilização do homem que tem uma disforia sexual. Por quê? Porque são menos homens para procriar. As mulheres a mesma coisa. Vamos fazer as mulheres independentes, totalmente independentes do homem, tem que trabalhar, pensar primeiro na carreira. Isso era bonito uns anos atrás. Afinal de contas, era um sonho das mulheres poderem continuar estudando para poder ter a própria carreira, ter o seu reconhecimento. Valoroso, sim, mas ao mesmo tempo o governo, com as suas políticas de hiperinflação, de descontrole de gastos, de crescimento do Estado em detrimento do empreendedorismo, em detrimento do fortalecimento do negócio familiar, do business. Isso, cara, fez com que os homens não conseguissem mais sustentar suas famílias. Hoje, os homens de 30 e poucos anos ainda não conseguiram nem sair de casa para casar e ter filho. Eles não têm dinheiro para sustentar um filho com uma mulher. Então, às vezes, quando tem o filho, o cara abandona. Quando tem, se tem, o cara não posso criar mesmo, melhor subir. Fora isso, nós estamos vivendo um período de hipersexualização da sociedade. É muita oferta de pornografia. E a pornografia não trata a mulher como um ser que também gosta de fazer amor, que usa o sexo para uma série de benefícios para a sua saúde, não. É um objeto, é um buraco. A mulher como um objeto de prazer. Performática. Entendeu? Tipo assim, isso faz com que as pessoas não queiram casar também. Para que casar com uma se eu posso ter um monte, né? Então isso também desincentiva a formação de famílias, justamente essa questão da propagação e a continuidade dos nossos valores e princípios, e nós estamos vendo a falência da nossa sociedade enquanto sociedade. E isso acontece quando os bons se afastam da política. E falta o quê? Coragem. Coragem de enfrentá-los. O mundo só vai ter jeito quando os bons tiverem a mesma ousadia, a mesma coragem que os maus. Nós estamos num momento onde existe uma guerra silenciosa. E ela perpassa todas as áreas da nossa vida, da segurança pública até a imigração. E esse tema, ele é um tema muito importante para ser tratado no próximo governo que proteja a sua história, sua cultura, o seu povo e seu cidadão. Cristiane, a gente já está chegando já no final. Muito obrigada por todo o apoio que eu tenho recebido de você, obrigada pelo seu reconhecimento com o trabalho que eu venho trazendo ao Brasil, muito obrigada mesmo. E eu gostaria muito que você deixasse uma mensagem de acolhimento, né, para mulheres que talvez estejam passando as situações, ou até mesmo um aconselhamento do que elas devam fazer se estão em uma situação de vulnerabilidade no exterior, por favor. Existem dentro. Obrigada, Flávia, em primeiro lugar, tá, pela oportunidade de dar uma entrevista como essa, num canal tão importante como o seu, e dizer do meu orgulho de mulheres jovens como você, mulheres empreendedoras de sucesso, que saíram da bolha, saíram da casinha para brilhar no mundo e voltar para ajudar o seu país. Você é o meu futuro. Ai, que Você lindo. é a minha sucessora. De outras, claro, não só de mim, mas a gente está passando o bastão para vocês continuarem o trabalho. E eu tenho muito orgulho de ver o que você está fazendo, tá? Obrigada. E para as mulheres que precisam, depende de onde elas estejam, existem projetos sérios de mulheres, de brasileiros e brasileiras que acolhem a imigrante. Procure fazer amizade com pessoas sérias, de verdade. Não aceite ser maltratada, explorada, sabe? Existem brasileiros bons e brasileiros ruins no mundo inteiro. No mundo inteiro. Mas pessoas, né? Exatamente. Ser humano é esquisito. Mas você,
Não deixe de se comunicar com a sua família no Brasil, não deixe de ter seus laços fortalecidos aqui para que você seja encontrada, não deixe de ter contato, se proteja no exterior, não acredite em vida fácil, em balela, porque também existem muitas redes internacionais de tráfico de mulheres e mulheres desaparecendo de verdade para tráfico sexual ou para serem assassinadas e esse negócio de tráfico de órgãos também. Então, Sim. gente, acreditar assim, em Deus em primeiro lugar, acreditar em si mesma e se focar em fazer o melhor para você. Se proteja, se cerque de pessoas que vão te proteger e espero que a gente possa fazer, Flávia, mais por essas pessoas e por essas mulheres, tanto aqui quanto no exterior. Obrigada mais uma vez, Cristiane. Bom, gente, a gente vai ficando por aqui. Segue a gente nas redes sociais também. A gente tá vendo, viu, Cristiane? Tá todo mundo ouvindo a gente aqui. Mas, gente, dá uma moral lá no Instagram da gente, que tá meio mirradinha ainda. Então, assim, chega junto. Sei que a conversa foi um pouquinho, talvez para você que está nos ouvindo, você tomou um susto, né, o Cristiane? Tem pessoas que às vezes elas não entendem como a mobilidade humana e as causas que ela pode trazer e os questionamentos. Mas eu gostaria muito que para você que foi novidade, está ouvindo essas pautas hoje, se pergunte, converse, traga essas questões para a sua roda de conversa, para aquele momento seu de descontração, mas de forma leve. Você pergunta, pô, você conhece alguém que está imigrando? Pô, porque aqui no Brasil, mal eu cheguei, a primeira pesquisa que eu fiz foi de rua. Eu comecei a ir nos lugares populares, nos comércios, e comecei a fazer a primeira pergunta. Você conhece alguém que mora fora? Então, assim, hoje a gente já traz todo um acervo de rua, aonde a gente sabe que pelo menos de 3 a cada uma pessoa conhece alguém que mora fora e é parente direto, é parente. Então, assim, são pessoas muito próximas. E, gente, cuidem, use a tecnologia para realmente deixar o mapa ligado. O mapa pode ficar ligado com pessoas que estão em outros países. Então, assim, deixa a sua mobilidade muito acentuada para os seus familiares, para que possa ver. Você veja só o que aconteceu recentemente na França, né? A moça que sumiu e apareceu depois de quase 4 dias. Então, assim, isso está acontecendo muito, principalmente na Europa. Então, por favor, o telefone celular, ele não é apenas WhatsApp, Facebook, ele não é apenas Instagram, ele é Google Maps, ele é inteligência artificial, vai sair, você pode colocar no chat GPT, olha, eu estou saindo agora com fulano, com ciclano, grava isso na memória, e você vai criando ali um histórico onde depois as inteligências policiais, ela pode depois ter acesso a esse conteúdo, até mesmo para a gente entender como melhor deixar a salvo a nossa sociedade, os nossos brasileiros, os nossos povos, né? Que eu acho que é muito importante. Eu acho que a gente tem que cuidar agora da gente e entender tudo isso. Então, eu peço desculpas se esse assunto para você te causou um choque, mas que você possa, por favor, a partir de agora, desse momento que você está ouvindo essa entrevista com a Cristiane Brasil e comigo, que você possa buscar saber mais, se inteirar mais sobre isso, porque eu tenho certeza que vai ser útil para você, para os seus familiares e para até mesmo seus amigos. Tá bom? Um grande beijo para vocês do Sotaque Cruzado. Cristiane Brasil, muito obrigada, de verdade, muito obrigada mesmo. E a gente deseja o melhor para você na sua candidatura, seus próximos passos, que você possa Me conquistar. sigam nas redes sociais. Vamos falar mais sobre Fala pra isso gente, também. qual que é seu arroba? Cristiane Brasil Oficial. Ah, tá. Tá? Vocês Oficial vão ver com minha um carinha F lá. só. Tô linda lá, por enquanto. Por enquanto. Tá bom, a gente vai deixar aqui também o arroba da Cristiane para que vocês possam seguir. Cristiane Brasil Oficial, muito fácil. Segue ela lá agora para poder você não esquecer. Já sai da plataforma, segue ela. Com certeza você vai ficar bem atualizado, tá bom? Um beijo para todo mundo. Cristiane, obrigada mais uma vez e a gente fica por aqui. Tchau, tchau.